Olá, sétimo ano. Aqui é uma gravação da aula de hoje, né, um resumo. Então, na aula de hoje eu expliquei outra forma da gente estar fazendo essas operações de adição e subtração de números inteiros na forma de um reforço dessa matéria. Então, nessa primeira situação, eu tenho 12 positivo e 3 positivo. Se a gente observar aqui embaixo, eu coloquei essas bolinhas, né, como se fossem moedas positivas. Então, aqui eu tenho 12 positivo e aqui eu tenho 3 positivo. Quando a gente tem tudo igual, ou seja, positivo e positivo, a gente tem a ideia de juntar. Então, aqui, quando eu vou juntar 12 com 3, ao todo eu vou ter 15. Como os dois são positivos, se a gente visualizar, eu tenho ao todo 15 moedas positivas. Já nesse segundo exemplo, eu tenho 12 moedas negativas aqui e 3 moedas negativas aqui. Aqui é a mesma coisa. Quando eu tenho coisas iguais, o que é que eu faço? Eu junto. Então, ao todo, juntando 12 com 3, eu tenho 15. Só que aqui eu tenho 15 moedas negativas. Essa é uma forma de vocês verem que a gente, quando tem negativo com negativo, a gente junta. Não precisa nem pensar nessas moedas. Aqui é só para a gente ver com um exemplo prático. Nesse terceiro exemplo, aqui agora sim eu tenho uma situação diferente. Eu tenho 12 positivo, que está aqui representado com as minhas moedas positivas. Então, aqui representa o 12 positivo. E aqui representa o 3 negativo. Quando a gente tem positivo e negativo, ou seja, coisas diferentes, eu faço a diferença. Diferença eu vou fazer da seguinte forma. Cada positivo que eu tenho aqui, eu vou tirar um positivo com um negativo. Vou pegar outro positivo e outro negativo. Vou combinando de 2 em 2. Pego outro positivo e outro negativo. Eu paro quando não tem mais nenhum diferente. Então, esses aqui eu retirei da conta. Então, esses aqui eu não preciso mais olhar para eles. Eles estão cancelados. O que foi que me sobrou? 9 moedas azuis. Ou seja, o resultado é 9 positivo. Então, aqui, só olhando para os números, quando eu tenho um número positivo e um negativo, eu faço a diferença. A diferença de 12 para 3 é 9. O número que tem maior quantidade é 12. 12 positivo, então a resposta fica positiva. Aqui nessa segunda situação com opostos, agora eu tenho essas 12 moedas negativas. Então, esse aqui está representando o menos 12. E aqui está representando o mais 3. Coisas que quando tem diferentes, a gente faz o quê? A diferença. Então, a mesma coisa eu vou fazer. Uma moeda vermelha, eu vou retirar e retiro um azul. Retiro uma segunda moeda vermelha e uma segunda moeda azul. Retiro uma terceira moeda vermelha e uma terceira moeda azul. Agora aqui não me sobrou nada e aqui eu fiquei com 9 moedas vermelhas. Então a resposta é 9. Como são moedas vermelhas negativas, a resposta é menos 9. Isso quer dizer aqui com os números que menos 12 mais 3, um positivo e um negativo, eu faço a diferença, que é 9. 3 para 12 é 9. O que tem maior quantidade é o negativo, então a resposta fica menos 9. Aqui eu passei na aula algumas questões, né? Dois números positivos, 23 positivo e 12 positivo. Junto, 35 positivo. Dois números negativos, vou juntar também 15, 10, 25. E a resposta negativa. Quando eu tenho um positivo e um negativo, eu faço a diferença. No caso de 20 para 12 é 8. Como que eu tenho maior quantidade é positiva, então a resposta aqui é mais 8. Aqui eu tenho mais 12 e menos 20. Um positivo e um negativo. Vou fazer a diferença de 12 para 20, que é 8. Só que o que tem maior quantidade aqui é o 20, então fica a resposta menos 8.
Também na aula, eu fiz a revisão do quadro com o jogo de sinais. E temos o exemplo aqui com multiplicação agora e divisão. Então, na multiplicação e na divisão, a gente faz a conta de vezes ou de dividir e depois faz a comparação dos sinais. Então, na letra A, eu tenho 2 positivo vezes 5 positivo. Lembrando que esse pontinho aqui é o sinal de vezes. 2 vezes 5, 10. O primeiro número é positivo, o segundo número é positivo. Lembrando que 2 sinais positivos, a gente troca por um sinal de mais. Então, aqui a resposta é 10 positivo. Na letra B, eu tenho menos 10 dividido por menos 2. Aqui eu vou fazer a divisão 10 dividido por 2, 5. E eu tenho 2 sinais de menos. Lembrando que aqui na tabela, 2 sinais de menos, a gente troca por um sinal de mais. Então, a resposta é positiva. Na letra C, nós temos 12 positivo multiplicando. Lembrando que o pontinho é vezes. Vezes 10 negativo. 12 vezes 10 é 120. Positivo e negativo. A gente troca por um sinal negativo. E a última eu tenho uma divisão. 50 dividido por 10 é 5. Um sinal negativo e um positivo. Menos e mais, a resposta fica menos. Está aqui, ó, menos e mais, a resposta tem que ficar negativa. Então, eu passei alguns desafios. Aqui eu vou estar fazendo a letra E e a letra F. Essas aqui a gente já viu como se faz. Eu vou fazer a letra E e a letra F porque a gente tem mais de dois termos se multiplicando. Então, aqui na letra E eu tenho 2 positivo vezes 3 positivo vezes 1 negativo. Eu vou multiplicar 2 vezes 3 vezes 1. 2 vezes 3 é 6. E 6 vezes 1 é 6. Então, aqui a resposta fica 6. Só que os meus sinais são: o primeiro é positivo, o segundo positivo e o terceiro negativo. Então, aqui a gente lembra que 2 sinais positivos fica positivo. Então, esses dois juntos fica positivo. Isso aqui eu vou baixar, fica negativo. Agora eu tenho um positivo e um negativo. Positivo e um negativo, a gente troca por um negativo. Então, aqui meu sinal final é menos, então aqui a resposta fica menos. Na letra F, eu vou multiplicar 1 vezes 2 vezes 3. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Também é 6. Só que aqui eu tenho 2 sinais de menos e um de mais. 2 sinais de menos juntos, eu troco por um de mais. Vou baixar outro de mais. E 2 sinais de mais junto, aqui ó, eu troco por um sinal de mais. Então a resposta, mais 6. Para finalizar, eu expliquei um pouco sobre potências. Então eu vou estar fazendo aqui do desafio, para vocês entenderem. Potência, gente, é da seguinte forma. O número que está aqui no parêntese, eu vou repetir dependendo da quantidade do número que está aqui em cima, que a gente chama de expoente. Então, esse menos 3, que está no parêntese, eu vou repetir ele 3 vezes. Certo? E agora o que é que eu faço com eles? Entre um parêntese e outro, eu vou colocar a continha de vezes. Agora sim, eu posso fazer 3 vezes 3, que é 9. 9 vezes 3, que é 27. Certo? E o que eu vou fazer com os sinais? Eu vou ficar com 3 sinais de menos. Lembrando que 2 sinais de menos juntos vira mais. Vou baixar esse outro que eu não usei. E mais e menos junto fica menos. Então, aqui a resposta é menos 27. Então, é assim que a gente resolve a potenciação. Então, fazendo os exemplos também B e C, que era do desafio. Na letra B,
O menos 3 vai se repetir duas vezes. E eu vou colocar a continha de vezes no meio. 3 vezes 3 é 9. Dois sinais de menos junto vira mais. Lembrando aqui, ó, dois sinais de menos junto vira mais. E no último exemplo, o mais 2 está no parêntese, vai se repetir duas vezes. 2 vezes 2, 4. Dois sinais de mais. A gente troca por um sinal de mais. Então, gente, essa foi a aula de hoje, um resumo dela. Espero que, se vocês tiverem alguma dúvida, possam rever esse vídeo novamente para estar tirando a dúvida. Tenham um bom dia.